Terceiro dia de SISU, segunda parcial liberada. As movimentações que a gente falou que iam acontecer ontem aconteceram. E quais são as que a gente espera para a terceira parcial? O que é que está de diferente que a gente não esperava agora? Tudo nesse vídeo, especialmente no final, as estratégias que você que está brigando por vaga, está naquela zona de corte ali, tem que já ter mapeado para amanhã. Vamos que vamos. Hoje eu tô aqui, cara, na moral, o que eu fiz aqui não foi brincadeira, hein? Olha só, Abdenego e TT juntos. Ontem a gente já trouxe Abe aqui. Cara, rolaram vários comentários. Eu e Abe aqui já preparamos muita coisa para hoje, porque tem uma galera que, cara, eu não sei por que insiste em coisa que não faz sentido, mas a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. E TT, que além de ser mentora na AM há quase 5 anos, super experiente, fez 3 anos de cursinho, faz medicina na UFPE, tem uma irmã que está há 5 anos na batalha, então ela acompanha a SISU muito por causa da irmã dela, né? Assim, tá ali dentro do dia do SISU, sabe demais. Então a gente tá com muita coisa para falar aqui hoje. Eu acho que esse vídeo vai muito acalmar seu coração. Esse vídeo não é para terrorismo, certo? E o que a gente te avisa aqui é para te ajudar. Ontem a galera que foi falar nos comentários, a gente já preparou aqui, porque exatamente o que a gente falou aconteceu. Cara, segue aí, acompanha até o final que você vai curtir demais esse vídeo. TT, Abi, vou só fazer aquele recado, né? Porque a gente sabe que tem gente nova aqui no vídeo. Se você não conhece a AM ainda, não sabe o que é a mentoria, nós somos uma plataforma que tem mais de 120 mentores já aprovados em medicina, acompanhando individualmente vestibulantes que querem ser aprovados em medicina ou em outros cursos a ter mais estratégia, individualização e terem mais segurança e certeza que estão no caminho certo ao longo da jornada. Hoje a preparação é definida no detalhe e quanto mais individualizada for sua jornada para você, mais resultado você terá. É isso que a gente faz aqui na AM. Já tenho mais de 25 mil horas de mentoria individual. Então, cara, a gente vai te ajudar com certeza, porque a gente pega na sua mão e te leva até a aprovação. E a gente sabe o que está acontecendo demais na sua jornada, porque a gente já teve no seu lugar. Então, bora, porque precisou, a gente entende pra caramba. Chega aí, TT, chega aí, Abe. Ladies first, eu quero que o TT comece aí dando um oi pra galera e contando um pouquinho da trajetória dela com o SISU. O Abe segue e a gente traz a tela aí. A gente preparou um material muito foda para apresentar hoje aí pra vocês. Ó. Só uma palhinha. Vai lá, TT, se apresenta pra turma aí. E aí, galera, tudo bom? Como o Pedro já deu spoiler, né? Sou médio UFPE, a maior do Norte e Nordeste, mais uma vez, no topo dos rankings. Grande UFPE de Recife, estou no 9º período agora, estou terminando meu 3º mês de internato agora. Fiz 3 anos de cursinho, nos meus 2 primeiros anos de cursinho, eu sempre tive notas que no primeiro ano de cursinho, na verdade, eu entrei no SISU só para aprender a mexer, ver as movimentações, não ia dar, eu já sabia. No segundo ano de cursinho, eu já passei por alguns problemas, eu lembro que eu já falei até isso em live aqui, mas minha grande questão era entre o ERN e o FESA, que são as 2 faculdades que tem em Mossoró públicas, né, para medicina, que é de onde eu sou, Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aí eu lembro que eu deixei na UFESA, porque eu achava que rodava mais, era federal. Aí na minha cabeça vinha muita gente de fora, e aí a galera de fora era quem não ocupava vaga, mas ao mesmo tempo eram só 25 vagas. E aí acabou que só chamou uma pessoa e eu não era essa pessoa, e aí eu fiquei de fora. Então eu fiz uma escolha errada na época sobre lista de espera, né? E até porque a UFES era uma faculdade muito nova, não tinha tanto um banco de dados para analisar. E aí já fica a dica para vocês, né? A gente, quando cria a lista de prioridades para a lista de espera, é sempre interessante tentar as faculdades um pouco mais antigas, porque você tem mais base de dados, né? Pelo menos para dizer, eu já excluo ou ela fica aqui comigo. As faculdades mais novas são mais difíceis, então a gente não pode ir com tanta sede ao pote, porque se a faculdade tem 3 anos, não tem padrão. Não existe padrão durante 3 anos, sabe? E aí eu passei no meu 3º ano de cursinho, foi o ano da dupla classificação, meu coração só faltou sair pela boca. Eu terminei o SISU, minha gente, em 104 de 70. Eu estava 34 vagas atrás. E na UERN, que era a minha segunda opção, eu estava ali em 3º lugar. Então, assim, nesse caso, eu estava... Inclusive, quem era o primeiro lugar era Malu Barros, que também é nossa mentora, passou na UFRN. Então, eu e Malu, a gente estava ali nas cabeças da UERN. E aí eu passei, eu subi 30, na verdade, subi 37 vagas, depois que acabou a dupla classificação. E como o Pedro disse, depois que eu saí do cursinho, a minha irmã começou a trajetória dela de cursinho e desde então eu sou a mentora de SISU dela, né? Tem um pouco de emocional envolvido e aí eu fico desesperada, fico mandando mensagem para os meninos também, porque por mim, assim, eu enlouqueço,
Mas, como o Pedro disse, eu acompanho muito por conta disso, né? Por causa da minha irmã, para analisar. Ano passado a gente fez um levantamento bem bacana de faculdades que rodavam muito a lista, porque a gente achava que a nota dela realmente não ia dar para passar de primeira, e realmente não dava. Não escolhemos errado a lista, mas escolhemos certo, na minha opinião, mas não foi suficiente, porque às vezes também acontece, né? A gente escolhe a que é mais tranquila, né? Mas não é garantia. Fato, antes da gente entrar na apresentação, a irmã TT fez 82 questões de 90 ano passado, no dia 2, não foi no dia 1, no dia 2, e não conseguiu entrar. E aí, para você que eventualmente tenha feito uma nota foda ano passado e esteja fora agora, cara, eu não sei de onde, na verdade eu sei, mas enfim, acho que é muito particular de cada um, tirar força para erguer a cabeça, confiar nos planos dele lá em cima, apertar na mão dele, fazer bora que eu vou para mais um ano, mas você vai me colocar lá. Porque eu mostrei que eu mereço. E aí foi esse o caso. A Isadora se segurou ali, cara. Foi para mais um ano, na força, na raça, na coragem, confiando nos planos do Senhor. E esse ano, se Deus quiser, tá encaminhado aí, vai dar tudo certo. Nota veio boa. Tá na briga ainda, né? Assim, não veio tão boa para ela estar sem olhar para o Sisu, mas tá dando. Vamos falar sobre isso. Foi melhor que o ano passado, que é o que importa, né? Assim, a gente sempre tenta evoluir com relação ao ano anterior. E só um detalhe sobre isso que Pedro falou. Na época, eu me afetei muito com a não aprovação dela, né? E com a nota que tinha vindo, a gente realmente tinha alta expectativa. E assim, a pessoa diz assim, então foi porque foi mal na redação. Ela tirou 920 na redação. Também não é uma nota que explica não ter dado certo, né? Mais uma vez, um professor disse a ela, até um grande amigo da minha família aqui, né? Hugo, que é lá de Mossoró, o Pedro conhece também. E ele disse assim, Isadora, essa nota é a mesma probabilidade de ter um desastre aéreo, né? E aí, como é que você se organiza emocionalmente depois de um desastre aéreo? É preciso muita resiliência, mas é sempre possível. Se você não passou, saiba que sempre vai ter como melhorar. Se você não passou, alguma coisa pode ser ajustada. Lembre-se sempre disso. Se tivesse feito tudo certo, tinha passado. A verdade é essa. Bora pro conteúdo. Abi, a galera já te conhece. Vamos na letra. Bota para o primeiro slide da apresentação. E o que é que a gente tem para mostrar desse dia 3 de Sisu, segunda parcial? É isso aí, turma. Então, assim, ó, seguinte coisa. No nosso último vídeo, né, no vídeo de ontem, eu não trouxe a imagem, mas essa imagem aqui é para trazer um esclarecimento sobre o que nós estávamos falando sobre a questão do layout, que o Sisu, o sistema desse ano, a gente acredita que ele falhou muito na comunicação. Até TT entrou aqui como a terceira persona para trazer a opinião dela também, ela concordou, essa comunicação não foi tão boa. Então, como tá aí? Esse é um candidato, né, que ele é de escola pública e ele tem a cota de renda também, e ali aparece uma dúvida, ele manda uma dúvida que é a seguinte, como assim eu estou em 39 de 80 vagas, mas a minha classificação está em cinza porque eu não estou sendo classificado? E eu disse assim, cara, é porque a sua nota está fora da nota de corte da sua cota, sendo que no SISU deste ano, o layout, ele, claro, para alguns é óbvio, mas para outros no desespero, as pessoas não entendem que o desespero emocional, psicológico, nessas horas, pesa, filho. Então, assim, 39, ele está na 39ª posição da lista de concorrência dele, na modalidade de concorrência dele. Nos outros SISUs aparecia 39 de 7 vagas, 39 de 5, de 2, de 4. Este ano não. Este ano só aparece lá, você está na posição 39 da sua cota, que é a sua melhor classificação ali, mas só aparece a quantidade de vagas total, beleza? Então, só para deixar isso claro, se alguém ficou com dúvida, como é que eu estou aparecendo nessa posição, mas está cinza e eu estou fora das vagas? Às vezes tem notas até que parece que a pessoa está... A pessoa diz assim, mas minha nota está maior. Cara, mas não está maior naquela sua classificação, não está... Mas enfim, que você pode competir, né? Isso, exato. Tipo assim, não dá dano para você naquela sua lista. Ele só diz que é a melhor classificação dele. Show de bola. Então, deu para explicar. Era isso que a gente estava querendo dizer ontem, que a comunicação do SISU desse ano não foi tão bacana. Inclusive, trouxe outra dúvida também de outra aluna que apareceu, que é a seguinte coisa. Essa aluna, ela tem direito a todas as cotas, sendo que ela optou por concorrer na modalidade de candidato com renda e que estudou em escola pública. E aí, na primeira prévia do SISU, ela foi remanejada para a cota PPI e escola pública. Ela, tá, tudo bem, eu tenho direito à cota, eu vou deixar aí, então. Na outra prévia, apareceu que ela estava sendo classificada na cota de renda e de escola pública. Se vocês forem ver, a nota de corte dela está muito acima, entendeu? Então, nas duas, ela já estava passando. E o SISU ficou fazendo
digamos assim, essa reclassificação, esse manejo da nota dela de uma lista para outra, sem nenhuma comunicação, sem nada. Tá tudo bem. É para ser automático? É para ser automático. A gente super apoia que, de fato, quem tem condições de concorrer na ampla concorrência já vai concorrendo, cara. Você vai desafogando as cotas e mudando, assim, e deixando, e abrindo portas para quem, de fato, precisa dessa, digamos assim, dessa compensação, né? Desse efeito compensatório que as cotas traz. Mas a comunicação no SISU não está sendo efetiva, pelo menos assim, não está sendo claro, por isso que dúvidas surgem e a gente traz aqui para mostrar. Então, só para esclarecer o que ontem a gente estava falando, né, sobre essa classificação de alguns alunos que pode não estar clara, principalmente quando envolve cota e mudança nas listas e na modalidade de concorrência. Pessoal, só também 2 observações sobre isso que a B falou agora. Aqui em cima, se vocês forem olhar, existe uma mensagem que é verdinha e uma mensagem cinza. Você está dentro das vagas, aprovado, quando está tudo verdinho e aparece a medalha. Se aparecer uma posição que parece que você está dentro e a mensagem está cinza, provavelmente é por conta desse problema de comunicação que foi falado aqui. E aí, o que é que você pode fazer? Veja, abaixo da posição que tem, a cota que você está sendo concorrente naquele momento, e você vai lá no site do MEC, pelo link que dá para conferir a quantidade de vagas, e você vê a quantidade de vagas para aquela cota. Porque é aí que você vai ver sua real posição. Porque eu não sei se vocês percebem, mas aqui embaixo só aparece o total de vagas. Não aparece quantas vagas tem a modalidade que você concorre. E esse, para mim, é o grande problema. Não aparece quantas vagas tem para eu comparar minha posição. Então, que era o que acontecia nos outros anos. Exatamente. Então, você tem que olhar aqui essa mensagem, qual é a modalidade que o SISU está lhe colocando como melhor, né? Aqui eu tenho mais chances, segundo o que eles informam, né? Você pesquisa quantas vagas tem aquela modalidade e aí você consegue ter a conclusão. Estou na posição tal de tantas vagas. Isso é importante porque quem está na ampla concorrência, às vezes tem a falsa impressão que essa posição aí já é a posição da pessoa na lista de espera. E não é na lista de espera, é a sua posição no geral mesmo, tá certo? Só para deixar esses 2 pontos mais marcados. E aí entra aquele ponto que a gente trouxe ontem. No outro SISU, no SISU passado, da edição passada, por mais que já estivesse implementada a nova lei de cotas, a comunicação era muito mais simples, era muito mais direta. Este ano essa comunicação não foi tão boa. Dito isso, vamos falar sobre agora a segunda prévia. Quais são as nossas percepções, né, em relação a essa segunda prévia? Primeiro, a gente fez tipo análise por região, assim. Estou falando sobre a UFAM, a gente percebe que na UFAM, o aumento que teve foi esperado. Na nossa DM, eu acredito que no privado aí de Pedro, de TT, de vários outros mentores e de todo mundo que trabalha com a Enem, com certeza deve ter surgido vários alunos falando sobre a UFAM. No meu, digamos assim, de 20 alunos com quem eu falei, 15 disseram que iam colocar a nota na UFAM porque a nota estava muito melhor e eles queriam ter uma zona de conforto muito mais tranquila em relação à nota. Botaram a nota, disseram que iam colocar a nota na UFAM. Então imagina, se 15 alunos de 20 falaram isso, imagina o restante do Brasil, quem não pensou, entendeu? Então assim, foram vários candidatos jogando a nota na UFAM, provavelmente porque o corte estava muito abaixo. Então o aumento de hoje não é nenhuma surpresa. E aí, isso aí foi um print de um dos comentários do vídeo no YouTube passado, né? De um rapaz que comentou assim: o corte nitidamente está mais baixo e vocês aí nessa. Turma, o corte está nitidamente mais baixo? Olha, eu posso até dizer que o corte está um pouco mais baixo do que nos outros anos, mas será que é real? Será que está assim mesmo? E os lugares que estavam mais baixos, cara, o que a gente falou ontem. É isso aí. Hoje todos eles subiram, entendeu? Assim, poucas faculdades hoje não subiram. Você vê pouquíssimo que a gente vai mostrar aqui. E aí a gente percebe o que a gente falou exatamente no vídeo de ontem, que o rapaz falou, o corte também está mais baixo, vocês nessa. Porque o nosso trabalho é conscientizar. A gente não está aqui para fantasiar um aluno que tirou 770 e dizer assim para ele, olha, você vai passar na ampla concorrência na primeira chamada. O nosso papel aqui é trazer dados. E os dados mostram que, quando se trata de um efeito de migração, muitas faculdades de determinada região têm um aumento significativo e outras, o corte tem uma leve queda. Sendo que
principalmente naquelas que o corte estava muito abaixo do padrão, elas já voltaram a subir hoje. E aí os candidatos ficam, meu Deus do céu, como assim, lá em Pernambuco, por exemplo, subiu 10 pontos, teve faculdade que subiu 12 pontos. Como assim, meu Deus do céu, isso é um absurdo, isso é loucura, isso não é verdade. Turma, tem que ter calma, isso tudo é esperado. Porque, principalmente onde as notas estavam muito abaixo, todo mundo olha para aquilo ali como se fosse um bolo de chocolate enorme que eles querem pular naquele bolo de chocolate e comer, entendeu? Então, as notas sobem bastante. Isso não é nenhuma surpresa, isso não é nenhuma novidade. Todo ano isso acontece. Nós falamos disso na live aqui do Instagram ontem, nós falamos disso no YouTube. Essa migração é normal e esperada. Inclusive, nós ontem falamos sobre o Sudeste vindo para o Nordeste. E eu digo mais, talvez isso aí não tenha nem sido o Sudeste vindo para o Nordeste ainda. Talvez tenha sido entre o próprio Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte. A galera fazendo o jogo das cadeiras aqui, acontece esse aumento. Porque não é normal, não era esperado uma nota 775 sem bônus regional. Entendeu? Vocês têm que ir pegando isso aí. Não era normal, não era o esperado. Um 786 na UPS Serra Talhada é alta pra caramba, é muito alta. Mas está mais próximo de uma nota real do que um 775. Tranquilo, turma? Então essa migração é normal. E assim, sobre Pernambuco, que eu tenho uma certa propriedade para falar, porque não só eu estudo aqui, como eu estou nos grupos de todos os simuladores e tudo mais. Não tem simulador e o FPR Recife. É o quê, Pedro? Não, e ativa nos grupos, né? Não só acompanhando, eu como tive falando. Que baixar aqui um pouquinho só, porque os meninos... TT montou uma parada, galera, muito foda, porque ela tá em todos os grupos ao mesmo tempo. E o que ela fez? Ela foi coletando as notas dentro da lista. Tipo assim, a posição 39 da UPE tá com tantos pontos. Porque, pessoal, isso é muito importante para você saber a distância que você tá do corte naquela faculdade. Eu tô dentro do corte. É 5 pontos. Mas 5 pontos são 1.000 candidatos, ou são poucos candidatos. Isso influencia muito. Sério, eu chamei TT e Aba aqui hoje por isso, porque assim, eles estavam frenéticos, estavam em reunião aqui, organizando tudo que vai acontecer ainda. Então, vai lá, a gente estava fazendo um trabalho para saber da UFCA, da UFC, de todas do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco. Então, assim, por isso que a gente fala tanto sobre dividir esse estudo do SISU por região, porque é o que você consegue fazer de forma organizada. Tanto que até isso aqui que a gente está fazendo é de forma organizada. Agora foi. É de forma estruturada. Então, assim, tudo isso aqui é de forma estruturada, de forma organizada, beleza? Por região, porque faz mais sentido você conseguir diluir esse estudo. Então, assim, o FPE, Caruaru, o FPE Recife também. Turma, quando nós estamos falando de aumento na medicina, vocês têm noção de quanto é 2 pontos? O pessoal não tem noção disso. Quando nós estamos falando de 2 pontos, às vezes a gente está falando de um aumento de 20 pessoas. De uma pessoa que desceu 20 posições, 30 posições, ou então de alguém que subiu 20 posições, 10 posições, enfim. Em cada faculdade, esse é um comportamento real. Dentro de uma nota, dentro de uma pontuação, dentro desse 791,34 para um 794,38, a gente não tem noção de quantas pessoas subiram. Vamos trazer o exemplo lá, vou voltar aqui no slide. TT... vai conseguir falar bem aqui da UPR Recife, eu acho que é essa, né, TT? Que a gente tem uma informação um pouco melhor. Por exemplo, nesses 3 pontos que subiram, a TT viu ontem uma aluna que ela estava em 29 de 45, descer para que posição? Ela saiu das vagas, né? Se eu baixar aqui agora, porque saiu das vagas. Eu desliguei aqui, gente, porque estava com um pouquinho de eco na live, mas aí voltou aqui agora. Isso que a B falou é uma coisa interessante, pessoal. Às vezes, e eu até comentei isso no grupo que eu estava, no grupo da UFCG, que esse efeito de hoje, ele é muito arriscado para quem vai com muita sede ao pote. Porque, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui na UPR Recife, 791,08, por exemplo. Aí uma pessoa que está com 791, ela fala assim, caraca, eu só estou 0,08 abaixo. Tenho muita chance de estar em primeiro lugar na lista de espera. Aí tu bota tua nota lá e tu é o 10º da lista de espera. Inclusive, no grupo de Serra Talhada, que eu também estou no grupo do WhatsApp, eles achavam que... eles conseguiram localizar 3 pessoas que estão com notas iguais. Inclusive, eu nem sabia disso, mas consta no edital
Desempate, eu nunca tinha nem pesquisado sobre isso. Tem faculdade que é desempate por linguagens, por matemática, por redação. Exatamente. Eles conseguiram localizar, pessoal, 4 notas iguais, de tão próximas que estão as notas. Então, assim, isso serve para que vocês entendam tanto que esse aumento foi esperado, mas também para que vocês não façam as decisões a partir de agora de maneira arbitrária. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? A UFRN de Caicó, que também, assim, a gente tem apostas totalmente diferentes para ela, tá? Mas deixa eu achar aqui só para conversar com vocês sobre ela. A UFRN de Caicó, ela baixou cerca de um pouco menos de 3 pontos, de ontem para hoje, né? A B trouxe aí esse dado aí, ó, pouco menos de 3 pontos. E aí, pronto, baixou, eu vou botar lá. Será que faz sentido botar a nota numa faculdade que é uma federal, num estado que tem muita gente, uma faculdade que sempre teve bônus regional, inclusive o bônus de 20%. Era uma faculdade que ninguém nem ia, porque, inclusive, o bônus da UFRN de Caicó foi pré-UERN, foi pré-UFRN, foi uma das primeiras do Brasil. E, olha, antes de eu fazer, de eu passar, quando eu passei, foi o primeiro ano de bônus da UERN, antes de eu fazer Enem, já tinha bônus em Caicó. A gente já não podia competir lá. Então, assim, e outra, pessoal, o bônus lá era regional do estado. Era uma região, micro-região mesmo. Então, eu não podia usar o bônus, TT não podia usar o bônus, entendeu? Era loucura. Eu também não. Pois é. Tipo assim, era de Caicó, algum estado de Japaraíba, era algo muito específico. Exatamente, muito enviesado, assim, é um número de vagas considerável, né, como vocês podem ver. Então, às vezes, a gente olha para essas quedas, que são, ou, tipo, e às vezes é o contrário, foi uma queda pequena, mas que foi de muita gente, às vezes foi uma queda grande, de pouca gente. Então, a dica que eu sempre dou, foi até o que a gente estava mapeando no grupo dos mentores. Tentem, pessoal, encontrar alguém que está classificado lá, alguém que está vendo a própria colocação, para que vocês façam uma comparação. Por exemplo, eu recebi aqui no direct do Instagram uma menina que está 6 vagas acima do corte, só que ela só está 1 ponto acima da nota de corte. Caraca, 1 ponto está sendo dividido para 6 pessoas. Tem gente, pessoal, com menos de 3 pontos acima do corte, dividindo 20 vagas. Eu tenho um aluno que ele está em 26 na UFCG. Deixa eu até ver aqui de quantas vagas. Eu acho que são 26, está mais na frente aqui. 26 de 45. E a nota dele tá 3 pontos acima. Pô, tipo assim, a galera não tem noção. É muito perto. É muito perto mesmo. E muito perto que a gente diz assim, a diferença entre as notas, tá, turma? A diferença das pessoas são pessoas muito boas, entendeu? São estudantes muito bons, que tiraram boas notas mesmo. Então, é depois da vírgula. É isso que a gente costuma falar assim, é depois da vírgula. Inclusive, o TT trouxe esse exemplo. Eu tive uma aluna aprovada em último lugar, o FPI, foi na minha primeira turma, que ela estava empatada com a pessoa que era a primeira da lista de espera. E o critério de desempate foi tipo uma pontuação em linguagens, alguma coisa assim. Eu fiquei tão chocado quanto ela. Então, assim, isso faz parte do processo, tá? Isso faz parte. A gente não está inventando moda. O processo está aqui, eles são números, é o que a gente está falando. Você saber a sua posição é mais interessante do que você simplesmente se basear pela sua nota, a diferença entre a sua nota e a nota de corte. Isso não dá muita noção para as pessoas. Exatamente. E um ponto assim que eu acho que também é válido pontuar é justamente isso. O que é que acontece às vezes? Por exemplo, eu estava com uma aluna, o pessoal pergunta, eu boto aonde, quero concorrer à lista de espera. Às vezes, o que acontece, isso eu até vi no Instagram de Amon também. Às vezes, a pessoa que está na meiuca, ela sobe. Como é possível subir com a nota de corte aumentando? Então, pessoal, a gente tem que fazer o seguinte questionamento. Vamos pensar que você é de Natal, e você tirou, ali na UFRN, 788. Vamos dizer que você tirou 700... Vamos dizer assim, você tirou 788,9, que é essa nota aqui. E aí, quando você olhou e viu os simuladores, você pensou assim, não vai dar. Não vai dar, eu já estou vendo que está apertado, que vai ficar ruim para mim, vou perder uma parcial de graça, porque, inclusive, foi isso que aconteceu comigo. Quando eu vi minha nota lá no ano que eu passei, eu já disse, eu não vou entrar na UFC de Fortaleza, que era a minha ideia. Eu já não vou botar lá, porque eu vou perder uma parcial de graça. Não vou arriscar, eu vou para uma que eu já sei que eu tenho mais chance. Eram 3 parciais só.
E aí o que acontece? Vem uma nota muito perto da tua. Aí tu diz, eita, foi menor do que eu esperava. Eu vou voltar. Só que essa pessoa está nas cabeças de outras faculdades. Ela está lá na cabeça da UFCG de Campina Grande, ela está na cabeça da UFPE de Recife, aí essa pessoa sai. A movimentação, normalmente, da metade das vagas para cima, ela é um pouquinho mais discreta. E aí a galera de baixo é um volumão de gente, sai 10 e entra 15, sai 12 e entra 20 depois. Então, assim, até perguntaram assim no grupo, né? Se fosse para vocês arriscarem uma colocação na UFPE, ampla concorrência, que não vai mudar tanto, vocês apostam em quanto? Eu, como aluno da UFPE, aposto que dos 60 para cima, a movimentação vai ser muito pequena. Agora, dos últimos 10, é imprevisível, porque é uma federal, uma capital muito boa e é muito visada. Mas dos 60 para cima não tem muito sentido, porque é aquele negócio. Cara, será que uma pessoa que está com 800 de média, ela não já decidiu para onde que ela vai? Ela já não sabe mais ou menos qual é a posição que ela está? E é normalmente isso que acontece. O grande ponto no SISU hoje, para mim, é os 790, 795. Perfeito. Que estão ainda naquela Inclusive, briga. Eu tô com a 795, que o FCG tá na meiuca, mas se ele fosse para o PE, por exemplo, pô, eu disse assim para ele, cara, tranquilamente estaria top 15 ali, tipo assim, eu não tenho nem medo de afirmar isso pelas notas do pessoal. Então, isso aí, indo mais para frente, a gente vê exatamente essa questão agora trazendo um exemplo mais prático, né, da Paraíba. Como assim a UFPB, João Pessoa, capital, tradicionalíssima, cai 2 pontos? Campina Grande tem uma leve manutenção, né? Vamos lá, 0,18 não chega nem a ser uma diminuição, é manutenção, basicamente é manutenção, mas Cajazeira sobe quase 4 pontos. Turma, isso é o efeito migração, é exatamente o que você falou. A galera lá que tá. Cara, quem tava com 796 na primeira prévia lá em João Pessoa, 796 não estava passando. Uma pessoa que tirou a nota 796, estudou 3 anos, tu acha que ela vai correr o risco de deixar a nota dela numa faculdade que a nota tá abaixo do corte? Não vai, turma. O psicológico dessa pessoa já tá assim, moça, eu vou colocar onde a minha nota tá com 15 pontos de diferença. Vou botar onde a minha nota não tá com 10 pontos de diferença, porque eu quero é conforto, eu quero é segurança. E aí que entra o psicológico. Porque esses candidatos que pensaram isso, com certeza colocaram lá para Cajazeiras. Tô dando exemplo, né? Tô dando esse exemplo aqui. Colocaram para Cajazeiras. E aí o cara olha assim, pô, agora que desceu 794, eu vou voltar para João Pessoa. Teria dado para eu ficar lá. Sendo que a diferença desse pessoal aqui, que subiu 3, 4 pontos, foi como o TT falou, tá nas cabeças. Então, quem entrou nas cabeças, empurrou quem tava para baixo. E aí, quem tá para baixo, joga a nota para outro canto e por aí vai. É um efeito migração, é uma dança das cadeiras muito grande. Sendo que, racionalmente, se você parar para pensar, a tendência é Cajazeiras ficar próximo de um 790? Sim, faz sentido Cajazeiras estar 790. 14 vagas só, 790 faz sentido. Sendo que faz sentido João Pessoa ficar 794? Cara, é estranho. Porque um aluno que está com 794, e aqui é 794,08, ele está passando em Campina Grande. Então, um aluno desse, cara, tu acha que ele vai correr o risco de perder um ano de estudo, sabendo que o SISU este ano, mais uma vez, vai ser só uma edição? A galera não vai arriscar. Desde o ano passado, os riscos estão sendo mínimos. Por quê? Porque não vale a pena. Antigamente, quando o SISU era 2 edições, a galera deixava. Porque, tipo assim, se rodar, se eu deixar e não for, tá de boa, eu boto no meio do ano de novo. Agora não tem SISUzinho de meio de ano. O pessoal não vai arriscar tanto assim. O pessoal tá indo para uma zona de conforto, uma zona de segurança. Tá? Mas vale a pena. E aí, quando a gente tá falando do Sudeste, Sul, Centro-Oeste, o que é importante a gente falar para o aluno assim? Primeiro, quando você vai analisar essas 3 regiões, tem muita faculdade. E são faculdades assim, meio que misturadas, uma por cima da outra. Então, dentro de cada região dessa, vale a pena você subdividir em micro-regiões. Porque aí, como a gente vai projetar aqui, algumas tiveram um verdadeiro pipoco nas notas, mais de 10 pontos subindo, e outras tiveram leves quedas ou quedas consideráveis. Quando a gente está falando de medicina, o que são pipocos nas notas? Cara, para mim, acima de 5 pontos é pipoco. Pô, subiu 5 pontos, caraca, é muita coisa. Tipo assim, 5 pontos, 7 pontos, é assustador. 7 pontos, o cara tem que dar um frio na barriga, entendeu? E o que é um leve aumento, uma leve queda? Cara, 1, 2 pontos é leve. Para mim é leve, é aquele negocinho assim, um candidato acima, assim, botando a nota e tal. Leve queda ali, ó, 1, 2 pontos também. Mas pipoco acima de 5 pontos. Aí tu pega aí, ó, no Centro-Oeste,
um aumento de 12 pontos, quase 13 na UFMS Três Lagoas. Isso é assustador. E também, em Sinop, ali a gente tem um aumento de 5, em comparação com a UFMS Campo Grande, nós temos uma diminuição de 4, e na Unemat uma diminuição de quase 7 pontos. Efeito migração, turma. Tá entendendo? Efeito migração. A galera vai jogando a nota. Caraca, como assim? A minha nota tá muito boa aqui, ou então estava muito baixa ali, ó, na UFMS Três Lagoas. Estava 771 na UFMS Três Lagoas, enquanto na Unemat estava 781. A pessoa que está olhando assim a nota diz assim, meu Deus, eu consigo passar na UFMS, mas não consigo passar na Unemat. Ele vai e joga a nota lá, pipoco, aumenta, inflaciona bastante a nota. Faz parte do jogo. Aí uma vaga só e a outra 12 vagas. Isso aí, ó, tipo, tem que entender que não seria o comum a UFMS com uma vaga ter a nota 771, tá? Tipo assim, não seria o comum. Porque a quantidade de pessoas com 770, Basta 775, uma 7... pessoa, né? Basta uma pessoa, turma. Basta uma pessoa. pessoa. Então, claro que vai inflacionar ali. Tranquilo? Aí, trazendo o exemplo de Minas, né? Na Unemontes, a gente tem uma diminuição de quase 6 pontos e na São João del Rei a gente tem um aumento de mais de 7 pontos. Mais uma vez, em Minas tem muita dança das cadeiras. Então, vale a pena cada candidato parar, selecionar a micro-região que ele quer e estudar de fato ali. Aí um exemplo da região do sul, na UEM, né, em Maringá, a gente tem um aumento de quase 9 pontos. Claro, são 2 vagas, então com certeza não seria algo assim normal a gente ver uma nota tão, tipo assim, uma nota muito baixa. Então, pipoco neles também. Enquanto na Unila e na Unipampa a gente vê basicamente uma manutenção. Ali a Unipampa, vou puxar a sardinha para mim, né? Teve uma leve queda aí de quase 2 pontos. Mas a tendência é que a galera que tirou um 790 e não queira arriscar tanto, vá lá na prévia de amanhã, na última prévia, jogue a nota lá, para essa nota ficar um pouco mais próximo de 790. É o que faz sentido aqui na discussão também. Para finalizar aqui, ó, primeira coisa... Direcionamento agora, né? Assim, reforços de estratégia aí para os próximos dias. Perfeito. Até porque é importante. Ano passado a gente só teve mais uma parcial, né? Esse ano a gente tem terceira, que é a de amanhã, e ainda tem outra na terça-feira de manhã. Então, assim, bem atípico. Perfeito. Então, assim, ó, analise o comportamento da região que vocês querem. Então, cada um defina a região que vocês querem e deem uma estudada nas listas. Sabe? O pessoal tá mandando, eu tô em tal posição, em tal faculdade. Cara, eu não sei. Tipo, tem que literalmente estudar aquela faculdade ali. Como o TT falou, a decisão que ela tomou com a irmã dela, quando foi escolher a lista de espera, foi uma decisão acertada, mas não rodou tanto. Mas, tipo, era algo esperado também. Não necessariamente vai sempre rodar 50 pessoas, mas tem que estudar. Sempre tem uma que é mais provável. A estratégia de migração vai ser decisiva nessa reta final. Então, você entender, subiu aqui, desceu aqui. Aí, na outra, esse aqui que estava embaixo subiu de novo, na outra vai descer. Gente, eu já trouxe esse exemplo em uma das lives de Sisu aqui, acho que foi a nossa primeira. Eu falei da UFRB. A UFRB pipocada lá em cima, estourada a nota de corte. No dia do resultado, bum, volta lá para baixo. Acontece, turma, acontece. Então, assim, tendência. A tendência é aumentar, a partir de amanhã, aumentar estabilizando, no caso, né? Tipo assim, essa expectativa de estabilização, as variações sendo menores e menos assustadoras. Então, tem uma variação de 1, 2 pontos, faz parte. Para cima ou para baixo, faz parte, acontece. Não é nada de assustar, não. Agora, as que pipocarem, que aumentarem muito, a gente tem que chamar a atenção. Caraca, isso aqui diminuiu muito. Então, vai todo mundo ir para ela. Ou essa aqui aumentou muito. Vai todo mundo fugir dela. Usem esse conhecimento a favor de vocês. Tranquilo? E aí, ficar atento, né, nesse momento de analisar essas movimentações e ajustar essa estratégia. Essa parte da migração continua sendo muito decisiva. E, assim, internamente, né, para os nossos alunos, a gente consegue fazer essa análise mais próxima e orientá-los. E cada um tem a capacidade, a partir de tudo que a gente está compartilhando aqui, ter a bagagem e o conhecimento para tomar essas decisões também. E aí é isso, turma. E assim, a gente está muito à disposição. Mandem mensagem que a gente vai responder, vai te direcionar também. Plantão 24 horas. Saí do escritório aqui ontem, era 10 horas da noite, falando, gravando. Enfim, galera, a hora que a gente está aqui para ajudar vocês a ter mais segurança. Tá? A gente fez isso ao longo do ano até aqui e, claro, vai fazer nessa etapa final também. Era isso. Ô, Pedro, o Pedro pediu 30 minutos, mas vamos falar aqui em 30 para fazer 35. Só uma dica para a galera das cotas, que a gente aqui fala muito da ampla, mas deem uma olhadinha nas faculdades de ampla concorrência com menores quantidade de vagas, porque é como se equiparasse. Por exemplo, a B trouxe aí uma faculdade que tinha uma vaga,
E a gente não tem como prever. A grande verdade é essa, não tem como prever. É muito semelhante às cotas. Então, quem for de cota, principalmente a L5, a antiga L5, né, que agora mudou as nomenclaturas, mas que é só de escola pública, olhe para as universidades de ampla concorrência com menores quantidade de vagas, porque é como se fosse uma movimentação parecida, assim, é uma tendência de movimentação parecida. E esse efeito manada, que a gente chama nas cotas, ele é pior ainda, porque é aquela coisa, é como se uma pessoa só, ela mudasse totalmente o cenário. Aí vamos dizer, tenho 4 vagas aqui, tenho 3.800 mais, mas o quarto lugar é um 780. Tipo, pode acontecer isso, entendeu? Se, por exemplo, a ampla concorrência for um 801, 802. E outra coisa só que eu queria, só para a gente fechar aqui, pessoal, tomem cuidado quando vocês forem seguir o efeito manada e quando vocês forem entrar nesses grupos de WhatsApp. Porque, às vezes, por exemplo, uma coisa que eu até comentei com a minha irmã até pelos simuladores, isso aqui. Minha gente, simulador eu posso mandar para 15. Minha nota está em 15 simuladores. Então, mas uma coisa que acontece com os simuladores, que é interessante, é vocês olharem os passados. Por exemplo, na UERN, como é que se comportava da primeira para a segunda parcial, da segunda parcial para a terceira, da terceira para a quarta? Não olhem só para a simulação, até porque a simulação ela acaba sendo muito fechada. Por mais que muitos simuladores tenham recebido 400, 500 respostas, acaba sendo uma coisa muito fechada. Era a quantidade de participantes no SISU, certo? Então, olhem nesses simuladores como era o comportamento dos anos passados entre as parciais, para que vocês tenham uma ideia se aquilo ali era sempre esperado. É sempre uma região que recebe muita gente do primeiro para o segundo dia e sai? Se sim, ótimo, aumentos esperados, diminuições também vão acontecer. E a terceira coisa só que eu queria falar para a galera do Nordeste, como a B falou. Pessoal, eu não concordo que o tirada do bônus regional trouxe só o Sudeste para o Nordeste. Eu acho que o Nordeste hoje, em alguns estados, a gente vê, se tornaram polos educacionais, que eles nem precisavam mais do bônus. O UFC de Fortaleza é um exemplo disso. Nunca precisou e nunca vai precisar. A UFPB e João Pessoa, outro grande exemplo, notaças, eles não precisam mais se blindar. E uma coisa que eu tenho percebido, não sei se os meninos concordam, é que a mentalidade bônus regional continua mesmo com a suspensão do bônus. Então, lógico, a gente tem essas infiltrações, mas a galera quer muito ficar perto de casa. Então, por exemplo, eu tenho alunos de Mossoró que estão nos topos das faculdades de Mossoró e tinham notas para um monte de lugares. Mas a mentalidade dos 4 últimos anos foi de casa, de ficar em casa, se programar para ficar em casa, porque foi isso que o bônus trouxe. Então, pensem também um pouco nessa mentalidade, até para, tipo assim, desconstruir. Óbvio que é bom ficar perto de casa, mas vejam também outras opções mais longe. Como a AB falou, minha gente, o SISU está muito concorrido, medicina está muito concorrido. O Pedro falou, minha gente, minha irmã fez 82 de 90 no ano passado, ela acertou 41 em cada, e mesmo assim ela não passou. Então, se você tiver condições de ir para mais longe, para uma faculdade boa, você vai ter uma boa formação, desconstrua também um pouco essa mentalidade do bônus, para que você vá para lugares que a sua nota dá, eu só vou se for aqui. A gente tem que ter muito cuidado. A gente está sonhando com medicina ou com a faculdade? Então, vamos tomar bastante cuidado com isso, para você não perder uma vaga de graça. Se você fizer muita questão e tiver bem para fazer o turno de cursinho, paciência. Mas essa dica é para a galera que, por exemplo, quem terminou o ensino médio há 2 anos atrás, tem uma mentalidade só de bônus. Só pensa no que o bônus tinha trazido. E agora a gente tem outras opções que eu acho super válido considerar.